Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luane Akira e hoje eu vou resolver com vocês a prova de espanhol do vestibular da Federal de 2025, tá? Essa prova é uma prova que tem bastante textos, então eu sugiro que vocês leiam os textos, pode ser agora, antes de começar o vídeo, ou antes da resolução da questão referente ao texto, você dá uma lida antes, tá? Esse texto 1, que tem como título El impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y el liderazgo, estamos preparando nuestros perfiles laborales y organizaciones para el cambio. Então tem um textão aí sobre isso e a gente vai começar com a questão 64, que diz respeito a esse texto, tá? A questão diz o seguinte: en las líneas 2, 5, 6 y 7 del texto, observamos el uso de algunos pronombres que aparecen en negrita. Então, está marcado lá em negrito no texto. Elija la opción que indica respectivamente la clasificación correcta de los pronombres destacados. Então, a gente já sabe pela questão que se tratam de pronomes. Você tem que ver lá na ordem que eles aparecem que tipo de pronome é, porque a gente sabe que tem vários tipos de pronome, assim como no português. Então, letra A, possessivo, possessivo, personal ou personal. B, possessivo interrogativo, que a gente já sabe que interrogativo é o quê? O pronome que a gente vai usar numa pergunta, certo? Na questão, no trecho lá do texto de vocês, não tem nenhuma pergunta, então a gente sabe que essa alternativa não poderia ser, tá? Você já pode descartar ela. Letra C, personal, possessivo, personal e possessivo. D, demonstrativo, que são aqueles pronomes que a gente usa para demonstrar, né? Este, esta, aquela, personal e personal. E a última, interrogativo, que a gente já viu que não tem, demonstrativo, possessivo e personal. Voltando lá nos pronomes que a gente tem no texto, que está marcado aí no primeiro parágrafo de vocês, os pronomes são, vou colocar aqui no quadro para vocês acompanharem. A gente tem o su, na ordem, né? Sus, nosotros e o nos. Isso aqui já é bastante fácil de vocês identificarem, porque é o seu e seus em português, né? A gente só tem a diferença de que um está no singular e o outro está no plural, mas ambos vão indicar o quê? Posse. Então, a gente pode falar su mesa, su quaderno e, por exemplo, tá? Então, vai indicar posse. Logo, a gente já sabe que os dois são possessivos. Nós outros tá naquela listinha de pronomes que a gente vai usar para conjugar um verbo. Assim como no português, que a gente fala eu, tu, ele, nós, vós. No espanhol, yo, tu, él, nosotros, vosotros e ellos. Então, a gente tem o que aqui? Um pronome pessoal, que são os que a gente usa para fazer essa conjugação, tá? O nos, que talvez fosse o que você poderia não conhecer de repente, né? Nos também vai se tratar de um pronome pessoal. Ué, mas a gente não usa ele para fazer essa conjugação, ele não vai aparecer? Não. Mas a gente sabe que tem outros tipos de pronome, por exemplo, me, mi, tem o nos, não? Que são os que a gente vai usar em outros casos. Porque o pronome, a gente vai ter alguns pronomes que a gente vai usar como complemento direto, complemento indireto. Então, dependendo da situação, vai mudar o nós outros, tá? Mas ele também é pronome pessoal. Tanto que a gente usa ele no caso, aí no parágrafo de vocês, ele tá aparecendo para ele não repetir o nós outros. Porque olha só o trecho. Hemos sido nosotros mismos quienes nos hemos ido robotizando. Então, o nos, quando aparece, está se referindo a quem? Nós outros. Para evitar essa repetição do mesmo pronome, ele usa o nos, tá? Então, pronome pessoal também. A alternativa que vocês marcariam aí seria a letra A, que na ordem seria possessivo, possessivo, pessoal e pessoal, ok? Então, seria a letra A. A questão 65, que também é sobre esse texto, diz o seguinte: en el siguiente párrafo del texto 1, verificamos o uso del tempo presente del modo indicativo. Já temos aqui na questão, ele está falando que os verbos estão no presente do indicativo. Ok. Actualmente, muchos líderes no lideran y bajo el lema de la agilidad se asemejan más a robots que a seres humanos, priorizando su ego
modernizando mecanismos de control y haciendo alarde de sus puestos en LinkedIn, sus títulos, sus premios y su economía, mientras carecen de las competencias humanas necesarias para esta era laboral. Estos líderes son fácilmente reemplazables por una máquina y son los primeros que se quedarán sin trabalho à medida que avance a tecnologia. Então, a questão é, ele quer saber para que se usou o presente do indicativo, tá? Você utilizou este tempo verbal para expressar. Aí ele dá as opções aqui. Letra A, verdades ou valores universales. B, que algo es ou ocorre de forma permanente. C, acciones com valor de futuro. Isso aqui a gente já pode descartar porque a gente está falando de quê? Presente do indicativo. Não tem nada relacionado ao futuro aqui, tá? Então tira a letra C já. D, acciones habituales ou actuales. Y E, un hecho pasado, eu creio, passado anterior ao momento del habla, tá? Então, isso aqui, um feito passado, está se referindo o quê? A pretérito. Não estamos falando de pretérito, só de presente. Então, vocês já podem descartar a letra E também, tá? Então, a gente ficaria aí com verdades ou valores universales, que algo es ou ocurre de forma permanente, ou acciones habituales ou actuales. A gente sabe que o presente do indicativo a gente vai usar para falar, se referir a ações que acontecem no momento presente ali da fala, né? O parágrafo, esse último parágrafo aqui, que é o trecho que foi destacado, ele começa com a palavra actualmente. Então, ele está falando de um contexto ali atual. Não era assim antes, pode ser que não seja assim depois, que não permaneça assim, que as coisas mudem, né? Mas atualmente, como é que as coisas estão funcionando? Muitos líderes não lideram, se assemelham mais a robôs, carecem disso, aquele. Então, ele dá um contexto ali atual. Então, a gente pode, inclusive, ir lá na alternativa que já tem essa mesma palavrinha. Tá indicando, expressando ações actuales, habituales ou actuales. Não estamos falando de verdades ou valores universais, tá? Porque começa falando, muitos líderes não lideram. Temos líderes bons por aí, né? Então, não é uma verdade universal. Qual a outra opção? Que algo é ou ocorre de forma permanente. Também não estamos falando de algo permanente. Não era assim antes, é atualmente, pode ser que mude no futuro. Então, a gente está falando o quê? De ações habituais ou atuais, que inclusive é como ele começa o parágrafo, tá? Atualmente, como é que as coisas estão? Assim, assado, e aí ele vai usando os verbos no presente do indicativo, tá? Então, seria a letra D. Próxima questão, questão 66, diz o seguinte, ainda sobre o texto, tá? En el texto, verificamos algunos usos de verbos irregulares. Márquelos. Então, ele dá opções de verbos aqui, verbos que aparecem lá no texto. Ele quer que você saiba quais desses verbos aqui são regulares ou irregulares. Para quem deu uma estudada lá nos verbos, sabe que os verbos regulares vai seguir um padrão e os verbos irregulares vai sofrer alguma alteração. Seja na sua terminação, seja na sua raiz, tá certo? Então, se a gente for olhar alternativa por alternativa aí, verbo seguir tem uma alteração, porque o nome do verbo é seguir. Na hora que eu conjugo, né, eu vou falar eu sigo, tu sigues, ele sigue, troco essa vogal aí, a vogal I pela letra I. Mas o verbo liderar, ele é regular, tá? Eu lidero, tu lideras, ele lidera, nós lideramos, regular. Então, não bate aí, porque ele quer saber dos irregulares. Os dois têm que ser irregulares, tá? Letra B. Assemelham e carecem. Pode não parecer, mas o verbo carecer, ele é irregular na primeira pessoa, tá? Eu caresco. Então, tem essa alteração aí. O outro é regular, mas os dois têm que ser irregulares. Letra C. Corre e queremos. Também, eu corro, tu corres, ele corre. Regular. Eu quero, tu quieres, ele quiere. Tem essa mudança aí, né? Porém, um é regular e o outro não. E a letra D, pueden e radica. Radica, também regular. Pueden, vai sofrer essa mudança de vogal. Eu puedo, tu puedes, enquanto que o verbo é poder. E chegamos na letra E, que a gente tem as duas, tem esse UE, que é justamente o que vai trazer a alteração. Porque o nome dos verbos, ó, são verbos mostrar e o verbo promover. Tá? Assim é o verbo
a forma original dele, né? Digamos assim, na hora que eu for conjugar esses verbos aqui, eu vou colocar na primeira pessoa, por exemplo, né? Yo muestro ou yo promuevo. Temos a mudança desta vogal aqui para o E. Yo muestro, tu muestras, yo promuevo, tu promueves. Tem essa alteração. Então, os dois eu posso dizer que são irregulares. Aí agora sim casa com o que a questão está querendo, tá? Quais são os dois verbos irregulares? Letra E, muestran e promueve. Coloquei aqui na primeira pessoa, mas muestran é a última, ellos muestran, terceira pessoa do plural, tá? E promueve está na terceira pessoa do singular. Ele promueve, ok? Mas os dois são irregulares. Chegamos então no texto 2, que o título é Brasil pagou 847 millones a organizaciones internacionales en 2024. El gobierno abonó íntegramente su contribución regular a la ONU. Esse é o título, tá? Vai falar disso. Deem uma lida, tá? Pode dar um pausa aí se quiser, dê uma lida no texto para ter uma noção do que se trata. E aí a gente vai para a questão 67. Questão 67 diz o seguinte: de las palabras que observamos en el texto 2, ¿cuáles se pueden caracterizar como marcadores discursivos? Essa questão aqui é legal. Tá? Também uma questão de gramática, tá? Praticamente todas as questões aqui pelas quais a gente já passou são questões que envolvem a parte gramatical, tá? Tem que ter estudado a gramática do espanhol, não é só interpretação de texto. Então, essa daqui não é diferente. Marcadores discursivos. Marcadores discursivos em espanhol a gente também conhece como conectores discursivos, que são o quê? São aquelas palavrinhas ou expressões, né, que vai conter mais de uma palavra aí, que a gente vai usar entre orações, entre uma oração e outra, coloca ali no meio, para conectar, né, juntar as ideias e fazer com que o texto tenha uma melhor coesão, uma coerência, tá? Então vai ficar uma coisa mais harmônica. E não só entre oração e oração, mas entre partes de um texto também, tá? Entre parágrafos, que é o caso do texto aqui, tá? Então ele pergunta aqui que, entre essas opções que ele dá, da letra A até a letra E, quais dessas a gente pode caracterizar como sendo marcadores discursivos aqui do texto, tá? Letra A, primeira, irice. Urice, a gente já sabe que é verbo, né? O verbo dizer. Então, não vai encaixar aqui. E o primeiro, se ele tivesse mais algo como que é em primeiro lugar, aí assim a gente poderia dizer que é um marcador discursivo, mas não é o caso aqui, tá? Letra B, enquanto e pagou. Enquanto, ele está aparecendo no último parágrafo. Se vocês derem uma olhada aí, logo acima está falando enquanto a los compromisos en el área de medio ambiente y cambio climático, Brasil pagou en el primer semestre, nanana. Tá, então isso aqui, esse enquanto, é como se ele estivesse significando com relação aos, né? Com relação aos compromissos na área do meio ambiente, do câmbio, da mudança climática, o Brasil pagou no primeiro semestre tantos, tá? Então seria um conector, um marcador discursivo, beleza. Só que também a gente tem pagou, que pagou seria um verbo, não ia encaixar aqui, tá? Letra C, a mesma coisa. Además, é um marcador discursivo que a gente usa nos textos, mas foi é o verbo ser, então também não encaixa. Letra D, por lo que e primer. Primer é numeral, então também não está encaixando aqui, tá? E a letra E, que é a última, además, que a gente já comentou que é um marcador discursivo, e enquanto, que eu também já li na frase aqui, também é um marcador discursivo, justamente é o que a questão está pedindo, tá? Então, además, seria o nosso, deixa eu colocar aqui embaixo o significado, além disso, tá? Em português. Além disso. Então, de fato, está fazendo esse papel de marcador discursivo, porque ele está falando uma coisa e aí ele já começa o parágrafo falando además de la ONU, né? Ou além, no caso, a gente pode colocar só o além da ONU, a nota conjunta mencionou pagos a outras organizações, etc. Então, ele está acrescentando uma informação, ele está conectando o que está falando nesse parágrafo com os parágrafos anteriores, que é justamente o que os conectores discursivos fazem no texto, tá? Conectam as ideias. Então, temos aí o primeiro, e o outro é o enquanto, que está no último parágrafo,
que a gente pode dizer que estaria significando aí com relação a, tá? Com relação a tal coisa que ele está falando, com relação aos compromissos na área do meio ambiente, mudança climática, o Brasil realizou o pagamento, tá? Então seria a letra E nessa questão 67. Además e enquanto, ok? Lembrando que a gente tem diversos tipos de marcadores discursivos, depende do significado dele, tá? Tem marcador que é aditivo, marcador adsertativo, então depende do tipo de marcador. Isso aqui você teria que saber também o significado deles, tá? E aí chegamos no texto 3, que tem como título La siesta del martes, que é do Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, tá? Questão 68 diz o seguinte: a partir del análisis del texto, es incorrecto decir que A. Hay recurrentes usos de adjetivos para describir el espacio, característica común en muchos textos narrativos. Aqui a gente já tem duas informações. A primeira, ele está falando que tem o uso recorrente de adjetivos aqui nesse texto. É verdade, quem parou aí para ler viu que tem bastante adjetivos. E a segunda informação que ele coloca é que é uma característica comum em muitos textos narrativos. De fato, né, tem muito texto que é bastante descritivo e traz bastante adjetivos para o cenário, para os personagens, para tudo, né? Então, ok, tá correto isso aqui, a gente está buscando a incorreta, ok? Letra B. Salió, volvió y había son ejemplos de verbos en el pretérito perfecto del modo indicativo que ayudan a conformar el aspecto narrativo del texto. Aqui, você já tem que ter uma noção de conjugação verbal, tempo verbal, tá? Então, tem que ter dado uma estudada nesse assunto aí. Para quem não sabe, o pretérito perfeito del modo indicativo, ele também é chamado, vamos colocar aqui o nome que a questão está trazendo, tá? Pretérito perfeito de indicativo. Ok. Esse tempo aqui, ele tem dois nomes, tá? Ele também pode ser conhecido como pretérito perfeito compuesto. Para quem já tem aí uma prática com o espanhol de estudar a gramática, né, conjugação verbal e tudo mais, sabe que quando a gente tem essa palavrinha aqui no tempo verbal, a gente sabe que precisa de dois verbos, tá? Na hora de fazer a conjugação. Precisa de dois verbos. Um vai ser o verbo auxiliar e o outro vai ser o verbo principal. No caso do espanhol, o verbo auxiliar, vamos colocar aqui verbo auxiliar, sempre vai ser o verbo haber, tá? Sempre. Então, a gente já sabe que para conjugar este tempo verbal aqui, eu preciso do haber. O haber no presente. A gente está falando do presente do indicativo. No caso do indicativo, esse aqui, né? O haber vai ficar yo, tú has, él ha, nosotros hemos e por aí vai. Essa é a primeira parte. O verbo principal, ele precisa estar no particípio, que são aqueles verbos que terminam com ado ou ido, tá? Então, se fosse verbo hablar, por exemplo, yo he hablado. Ou, inclusive, usando os verbos que a questão está trazendo, ele fala do verbo salió, que é salir. Tu has salido. Tem que estar no particípio, tá? Então, é assim que eu conjugo o pretérito perfeito. Tem alguma coisa a ver com os verbos que tem aqui na questão? Não. Então, eu já sei que a conjugação que ele está dando aqui não está batendo com os verbos que foram destacados. Logo, a gente já tem aí uma informação correta. E ele ainda acrescenta que o pretérito perfeito del modo indicativo que ajudam a conformar o aspecto narrativo del texto. Não precisamos colocar os verbos sempre no pretérito para ter uma boa narrativa no texto, certo? Então, incorreta. Essa é incorreta até o momento, tá? Vamos ver as outras questões, as outras alternativas. Letra C. El uso de y como marcador discursivo coordina palabras y oraciones indicando na sequência descrições detalhadas do lugar. Sim, quando a gente usa o i, ele é um marcador discursivo, porque ele vai conectar as ideias ali do texto, né? Ele tá, inclusive, a gente acabou de falar de conector discursivo, né? Marcador discursivo, mesma coisa. Tem um marcador discursivo, que é o aditivo, que é o quê? De acrescentar uma informação. O i a gente vai usar justamente para isso. Yo voy a la playa y al pueblo.
vou à praia e ao povoado. Então, o i está sempre ali para acrescentar, né? Mais informações. Conectar as orações e acrescentar. Então, indica também uma sequência de descrições detalhadas. Quem leu o texto aqui, viu que ele está detalhando um lugar. E ali no meio vai aparecer vez ou outra o i, ok? Então, está correto. Letra D. El con sirve como un marcador discursivo que introduce detalles adicionales sobre las casas, enfatizando sus características específicas e enriquecendo la descripción. A parte que aparece o con é lá no finalzinho do texto, na terceira linha, que diz assim: e residências com sillas e mesitas blancas. Está falando de casas com cadeiras e mesinhas brancas, ok? Então, ele está usando o com aí para acrescentar mais detalhes sobre essas casas. Então, tá certo? E a letra E, ele fala: sim, que é o sem em português, funciona como um marcador narrativo que nega una posible característica del espacio, pues destaca la ausencia de plantaciones en partes de aquele lugar. Então, quando a gente fala sem, de fato, é um marcador narrativo que vai o quê? Negar alguma possibilidade, sem alguma coisa. Também está correto. Então, a alternativa aí seria a letra B, que a gente já viu que os verbos que ele destaca não bate com como de fato é a conjugação do pretérito perfeito, ok? Para você responder essa questão, você teria que saber o quê? A conjugação do pretérito perfeito, ok? Então, de novo, uma questão que envolve a parte gramatical do espanhol, tá? Vamos para a questão seguinte, então. Questão 69. Las palavras bermejas e polvorientos, que estão presentes nesse texto também, utilizadas no texto, podem ser substituídas sem pérdida de sentido, sem perder o sentido, respectivamente por. Aqui, gente, vocês vão ter uma questão que vocês teriam que ter um conhecimento de vocabulário. Então, não é exatamente ali uma coisa mais gramatical, conjugação verbal e tudo mais, então é mais conhecimento de vocabulário mesmo. Então, se você tem esse costume de acessar coisas em espanhol, ler algo em espanhol, música em espanhol, assistir alguma coisa em espanhol, isso vai fazer com que você tenha o quê? Mais vocabulário. Então, quem tem mais vocabulário vai conhecendo cada vez mais palavras e, possivelmente, talvez conhecesse essas palavras aqui da questão, tá? Bermejas. Ainda que você não soubesse, mesmo no chute, né? Bermejas está relacionada a vermelho. Tanto que parece, tá? Deixa eu apagar aqui um pouquinho de informação. Então, esse bermejas parece um pouco com o português, que está relacionado ao vermelho. Aí você vai ter que lembrar que o quê? Como é que a gente chama o vermelho em espanhol? Rojo. Tá? E aí a gente tem uma alternativa que traz a palavra o quê? Rojizas. Ou seja, tudo aqui relacionado ao vermelho, alguma coisa avermelhada, certo? Então seria essa relação aqui que você teria que fazer. Conhecimento de vocabulário e conhecimento de sinônimo, porque seria um sinônimo de rojo, ok? A outra palavra que ele traz é polvorientos. Polvorientos. De novo, quem tem vocabulário vai identificar que isso aqui vem da palavra polvo, que em português é poeira, ok? Então, algo polvoriento é algo empoeirado, ok? Na questão, na alternativa, que também tem a palavra rojizas, tem a palavra cenicientos, ok? Cenicientos, que para quem não conhece, mas inclusive é palavra que pode ter letra de música e tudo mais, vem de cenizas, que são, em português, cinzas. Inclusive, informação aleatória, Cenicienta é a nossa princesa da Disney, a Cinderela, em espanhol, Cenicienta, tá? Porque eu acho que ela limpava a chaminé, não sei, enfim, de cinzas, tá? Então, Cenicientos, de novo, você teria que ter o quê? Conhecimento de vocabulário e
fazer essa ligação de polvorientos, que é algo empoeirado, com cinzas, cenicientos, ou seja, também saber sinônimos, ok? Então, não seria letra A com rojas e angostos, porque não tem nada a ver com as duas palavras, bermejas e polvorientas, tá? Nem brunidas e delgados, delgados, algo magro, angosto, algo estreito, sombrias e apenados, sucias e arenosos, que seriam sujas e cheias de areia, né? Então, letra E, rojizas e cenicientos, porque as duas estão conectadas, tá? Isso aqui está conectada, poderiam ser sinônimos, e isso aqui também está. Então, é mais questão de você conhecer vocabulário e conseguir fazer a ligação entre os sinônimos, tá? Apenas isso. Texto 4. O título do texto 4 é El destructivo impacto del cambio climático en México. Chegamos no nosso último texto. Esse texto aqui, gente, leiam, tá? Se você ainda não leu, dê uma pausa aí, leia, porque a gente vai ter uma questão de interpretação que ele não está, como eu posso dizer, numa frase do texto lá, jogada a resposta. É mais sobre o assunto geral. Então, você tem que ter dado uma lida, tá? Para você entender. Então, a questão 70 diz o seguinte: a partir del texto 4, señala la alternativa incorrecta. Que, inclusive, é essa questão que eu acabei de falar para vocês. Na letra A, ele diz o seguinte: la idea central del texto es: el cambio climático está haciendo que sean más rigurosos y usuales los fenómenos extremos que siempre han afectado a México. Para quem leu o texto aí agorinha, justamente o que está falando no texto. Tá? Essa é a ideia central do que está sendo tratado aí. Na letra B, el numeral 2021 se escribe por extenso de la siguiente forma: 2021. A gente também teve uma questão dessa na última prova de vestibular sobre escrita de numeral, tá? Então, deem uma estudada nisso e sim, a letra B está correta. Letra C. El objetivo del autor del texto es relacionar las causas y los orígenes del calentamiento global com suas consequências em México. Para quem leu o texto, sabe que o texto não foi tão abrangente assim, falando das causas e das origens do aquecimento global. Não teve tanta abrangência assim, tá? Ele tratou mais do México e dos fenômenos que estão acontecendo no México por conta, claro, do aquecimento global, que é todo o pano de fundo, né? Mas não está tratando de causas e origens. Fala mais dos fenômenos que aconteceram no México, ok? Uma coisa mais pontual. Então, não teve tanta abrangência. Fala, inclusive, o texto, o título, deixa claro que ele fala o seguinte, o título, né? El destructivo impacto del cambio climático en México. Então, ele vai tratar de alguns fenômenos que aconteceram, que eles não estavam esperando que acontecesse já, né? Mas tinham acontecido em 2021, no caso, o texto é de 2021, e, inclusive, do impacto econômico que isso trouxe para o país. Mas não foi falado da origem do aquecimento global, nem nada do tipo. Então, não teve tanta abrangência assim. Letra C não está correta, ok? Letra D, el fragmento. A lo mejor, en el último párrafo, es un ejemplo de locución adverbial que expresa a ideia de possibilidade. Sim, para quem conhece a expressão, a lo mejor seria talvez, né? Ele dá esse ar de uma possibilidade. Então, talvez, a lo mejor, tal coisa aconteça, ou a lo mejor não aconteça mais esses fenômenos. Então, tá correta essa alternativa, tá? E a letra E, el fragmento Administración del agua, en el último párrafo, presenta um exemplo del fenômeno eufonia em língua espanhola. Isso aqui, inclusive, também foi questão da última prova de vestibular, tá? Esse tema da eufonia. O que seria eufonia? Eufonia é uma escolha pensada para que a frase que for ser dita seja uma frase harmônica. É uma boa escolha ali de palavras para que a frase tenha uma sonoridade melhor, ok? Para que não fique uma frase esquisita, uma repetição de sons, porque se tivesse essa repetição de sons seria o quê? Cacofonia, que também foi questão, inclusive esses dois conceitos caíram dentro de uma mesma questão na prova passada. Então, essa frase, administração del agua, quem não conhece, quem nunca viu esse detalhe, tá? A água, a gente vai usar, né? O artigo masculino.
com água, ok? Em espanhol. Não posso falar la água, que a gente falaria em português a água, né? Seria em espanhol el água. Mas se eu for usar água no plural, águas, aí sim eu posso usar o artigo no plural no feminino, tá? Las águas. Porque não vai ficar o quê? Esses dois azinhos aqui próximo, para ficar um som esquisito. A gente tem um S aqui entre eles. Então, las águas. Se fosse só o lá, seria la água, essa repetição do A, tá? Então, no caso, se estiver no plural, eu posso usar. Se estiver no singular, masculino. O que a gente tem aí nessa frase? A administração del água. A gente tem a contração del. De mais el, tá? Esse el aqui. Del água. Para evitar o quê? A repetição de som. Se eu fiz essa escolha para que tivesse uma harmonização na frase, eu tenho a eufonia. Então, essa alternativa está correta, ok? Então, a única alternativa incorreta aqui seria a letra C, que ele diz que o objetivo do autor do texto foi relacionar as causas e origens do aquecimento global com as consequências no México. Não foi isso que o texto tratou, tá? Então, seria a letra C aí, marca aí. Na questão 71, também sobre esse texto, a gente já vai ter uma questão sobre conjugação verbal, de novo, tá? Então, inclusive essa questão aqui, ela é um pouquinho mais assim, se você precisa ter estudado essa conjugação verbal para você conseguir acertar, tá? Se acertasse no chute assim, foi sorte, mas não é o tipo de questão que a gente acerta assim só no eu acho, ou então com palavras que, isso aqui lembra vermelho, então eu vou chutar que é vermelho, vermelho em espanhol é rojo, aí consegue acertar ali no chute. Essa aqui é bem mais difícil de você acertar chutando, tá? Porque você precisa conhecer a conjugação verbal, ok? Então aqui ele diz, los verbos esperásemos y pensábamos en el segundo párrafo del texto pueden ser clasificados correctamente como. Então, com certeza aí, em quase todas as alternativas, ele vai dar o quê? A opção errada, porque ele quer saber qual é o correto, ok? Então, a gente tem aí, letra A, dos ejemplos de verbos en el pretérito plus con perfecto, pretérito plus con perfecto de subjuntivo e pretérito de imperativo, pretérito imperfecto de subjuntivo y pretérito plus con perfecto de subjuntivo respectivamente, D, pretérito imperfecto de subjuntivo y pretérito imperfecto de indicativo respectivamente, y a letra E, dos ejemplos de verbos en el pretérito anterior, o sea, subjuntivo. Vou apagar aqui para eu colocar para vocês a conjugação de dois tempos verbais. Eu vou colocar para vocês a do pretérito imperfeito, tanto de subjuntivo quanto de indicativo. Vamos colocar aqui pretérito imperfeito. Essa aqui vai ser indicativo. E aqui do lado vamos colocar subjuntivo, ok? Ele diz respectivamente. Então, ele está falando que a palavra esperássemos, vamos colocar o esperássemos aqui, está no pretérito imperfeito de subjuntivo. Troquei. Esperássemos aqui. E aqui a gente vai colocar o segundo verbo que ele dá, que é o verbo pensávamos. São um pouquinho parecidos. Pensávamos. Se vocês tiverem dado uma estudada na conjugação do pretérito imperfeito, vocês estão vendo que na letra D, ele dá os dois como pretérito imperfeito, tá? Os dois são pretérito imperfeito, só que um ele diz que é indicativo e o outro ele diz que é subjuntivo, ok? Respectivamente. Primeiro, subjuntivo, que seria o esperássemos, e depois o indicativo, que seria o pensávamos. Isso aqui é estudar a conjugação. A conjugação do indicativo do pretérito imperfeito é aquela conjugação que a gente vai, por exemplo, os verbos terminam com ar, digamos assim, né? A gente vai terminar com ala, por exemplo, né? Verbo pensar mesmo, vamos usar o mesmo verbo, né? Pensar. Yo pensaba.
ficaria na conjugação. Tu pensabas. Él pensaba. Aí chega o nosotros. Nosotros pensábamos. Aí vamos pular ele. E vosotros pensabais. Então sempre vai ser essa terminação, tá? Isso no pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele é curioso porque ele tem duas formas de conjugar, tá? Vamos seguir a forma que ele está dando aqui, que é usando RA. Depois eu explico a diferença. Se fosse, né, primeira pessoa, vamos colocar aqui o yo para vocês não se perderem. Tu, ele, terceira pessoa aqui, tá? Ele, nosotros, vosotros e etc. Aqui o esperássemos seria yo esperara, tu esperaras, él esperara, nosotros esperáramos. Eu estou usando a outra forma, já explico para vocês. E nosotros esperáramos. Por quê? Esse tempo verbal aqui, pretérito imperfeito, tá? O subjuntivo, ele tem duas formas de conjugar. Com esse SE aqui, deixa eu marcar, SE, ou usando RA, tá? No geral, é a mesma coisa. Esse esperara, eu posso falar yo esperar se, tá? Uma aplicação numa frase, por exemplo, se yo te esperasse por mais tempo, também me tardaria. Então, se eu te esperasse por mais tempo, também ia me atrasar. Tu esperasses, ele esperasse, nosotros, que é o de cima, tá? Esperássemos. Tem diferença? Não, você escolhe qual a forma que você quer usar para conjugar, tá? Então, as duas, a gente encaixa justamente o que a gente quer, tá? Pretérito imperfeito, indicativo e subjuntivo, tá? Se a gente fosse ver todas as conjugações que tem, todas as alternativas, a gente ficava aqui até umas horas. Mas aí vocês teriam que saber o que, gente? Essa questão é basicamente o quê? Ele dá tanta opção, inclusive a letra A ele dá o quê? Pretérito pluscuamperfeito. Tem gente que vê esse nome e fica, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Pois é um tempo verbal de espanhol. Você só sabe o que? Estudando. Não é o tipo de questão que você vai no chute, porque não dá nem para adivinhar o que é isso, pluscuamperfeito, né? Então, tem que dar uma estudada na gramática, tá? Coisa de ver verbos, conjugação verbal, fazer atividade. Atividade chatinha? Mas é o que cai, ok? Texto 5, vamos para o texto 5, alternativa D, tá? Da última questão 71. Texto 5, quais animais vivem em la Amazônia? Um textinho mais curto para a gente encerrar, deem uma lida aí. E aí vamos para a questão 72, que diz o seguinte. As palavras aún, que estão marcadas no texto, tá? Aún, desde e amazônico podem ser classificadas respectivamente como. Então, na ordem, essas palavras são o quê? De novo, questão mais voltada para a gramática, ok? Você tem que ter estudado o quê? Classes de palavras. As classes de palavras que a gente vê na escola em português, artigo, pronome, verbos, adjetivos, advérbios, isso aí. Em espanhol a mesma coisa. Então, você teria que ter dado uma revisada nisso. Aún. Esse aún, quando a gente usa no espanhol, ele tem o nosso sentido de ainda. Deixa eu anotar aqui embaixo para vocês. Aún seria o nosso ainda. Tanto que se vocês lerem a parte que ele aparece no texto, ele diz o seguinte. Es hogar, é um lar, né? De millones de especies, tá falando da Amazônia. La mayoría de ellas aún sin describir. A maioria delas ainda sem ser descritas, né? Sem ser trabalhadas, essas espécies. Então, ainda. Dá uma ideia de quê? De tempo. Então, o que ele traz aí na letra A? Advérbio com ideia de tempo. Pode ser? Pode ser. Mas a gente não pode se guiar só pela primeira, né? Vamos ver as outras opções. Desde. Desde. Isso aqui a gente viu essa palavra em mais de uma questão, se eu não me engano,
na última prova de vestibular. Se vocês forem dar uma olhada lá, ela aparece também. Desde, assim como no português, ou seja, se você sabe, né, as classes de palavras em português, talvez você acerte também. Desde, que é desde em português, tá? Muda não. Também pertence à mesma classe, tá? Tanto em espanhol como em português. As duas são preposição, tá? Não muda. Além de significar a mesma coisa, tanto no espanhol como no português, é uma preposição, ok? Cai na letra A, tá bom? Não poderia ser, por exemplo, uma conjunção, tá bom? Que aí vocês já tinham a letra C e a letra D. E também não é um advérbio, ok? Então, vamos para a última palavra que ele dá aí, que é amazônico. Amazônico, del bioma amazônico. Isso aqui mesmo acho que vocês conseguem adivinhar no chute, né? Amazônico, vamos colocar aqui. Vem de quê? Amazônia, né? Muito difícil. Amazônia, ok? Então, a gente tem aí, como última opção na letra A, adjetivo derivado. Adjetivo derivado. O que poderia ser um adjetivo derivado, né, gente? Derivado é algo que veio de alguma outra coisa. Então, quando a gente fala de adjetivo derivado, é um adjetivo que foi derivado de algum substantivo, de algum advérbio, ou de algum outro adjetivo mesmo, né? Então, a gente tem aí amazônico, de la Amazônia e tudo mais. Então, a gente tem realmente um adjetivo derivado. Isso aqui a gente conseguia acertar, ok? Mas um a um você teria que saber o significado e saber que é um advérbio, ok? Um advérbio com a ideia de quê? De tempo. Não é uma conjunção, não traz uma ideia de oposição, não tem isso. Inclusive, na própria leitura a gente sabe que não tem essa ideia de oposição, então lendo também a gente dava para descartar algumas outras alternativas aí, tá? Então, na questão 72, a gente tem como resposta A, que é advérbio com ideia de tempo, a preposição desde, que sempre aparece, tá? É uma preposição, e o adjetivo derivado, ok? E com isso a gente encerra aqui essa correção dessa prova de vestibular de 2025, ok? Da Federal. E, para vocês não esquecerem, invista na sua educação, seja sala de exames.